que a nossa próxima parada vai ser no estado de Santa Catarina. Vamos conversar com o Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, que já está aqui conosco por vídeo. Enori, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a você, bom dia a todos que nos ouvem. É sempre um prazer conversar com vocês. Enori, o senhor participou de uma visita em regiões produtoras de Santa Catarina, fez um giro pelo estado. Conta pra gente como é que estão essas lavouras da safra de verão aí no estado de Santa Catarina. Olha, eu diria que, pelo clima, nós deveremos ter a melhor safra de toda a história em Santa Catarina em produtividade. Nós estamos tendo um clima normal para as culturas. Nós iniciamos a colheita do milho no extremo oeste catarinense e todos os levantamentos feitos pelos técnicos, inclusive o Instituto do Estado aqui, os técnicos do Estado de Santa Catarina fizeram um giro de safra, que eles falam, e nós estamos vendo aí a maior produtividade de milho que nós estamos contabilizando. Nós temos uma lavoura de soja muito bem desenvolvida. Nós iniciamos a colheita do arroz também com alta produtividade. A colheita da cebola, nós somos o maior produtor de cebola do país. Infelizmente, tudo isso que é maior em produtividade é menor em preço. Os preços vêm caindo por projeções de oferta e os preços estão muito aquém da necessidade do produtor. É o caso da soja, é o caso do milho, que poderíamos ter um preço melhor, porque estamos trabalhando vislumbrando alguma coisa de sobra pela produtividade catarinense, que deve chegar em 10 mil quilos por hectare de média. Temos até lavoura de 15 mil quilos em Santa Catarina, lavouras que eu diria normal, não uma que outra, mas muitas, né? Na região de Xanxerê, por exemplo, a média municipal do município fala-se em 15 mil quilos por hectare. Então, são médias talvez pouco vistas, mas em função do bom clima que nós temos em Santa Catarina. É lógico que esses preços estão depreciados, mas favorecem o que nós temos de maior em Santa Catarina, que é a indústria de proteína animal, que é a produção de suínos, é a produção de aves, a produção de leite, a produção de bovinos confinados, né? E isso faz com que as rações, inclusive para a piscicultura, se tornem mais barata e possa também viabilizar essa atividade que tem uma boa recuperação de mercado. Há uma demanda muito forte mundial de proteína animal e nós estamos trabalhando na totalidade em busca de mais exportações. Então, as lavouras, infelizmente, a nossa produção é pequena, pelo estado pequeno. A gente vai colher uma safra de 2 milhões e 200 mil toneladas de milho, são 265 mil hectares, contra 740 mil hectares de soja. O produtor catarinense prefere a soja do que o milho pelas facilidades que tem de tratos culturais e de colheita e outras coisas mais. Mas essa é uma safra cheia em Santa Catarina. Não podemos falar da mesma forma dos preços. Estamos trabalhando, por exemplo, a cebola, que temos muitos milhares de produtores pequenos, e menos de R$ 1 o quilo. Isso não paga nunca o custo de produção. Então, a dificuldade é o caso do arroz, que nós estamos tendo uma safra melhor, maior, mas isso tem derrubado os preços em relação ao ano passado. Eu diria que temos que agradecer a Deus por termos um bom clima e vislumbrando uma grande colheita. E aí, senhor Enori, o senhor destacou nesses 2 milhões e 200 mil de milho. Para a soja, qual que é a expectativa de produção? A nossa expectativa de soja é em torno de 3 milhões de toneladas, numa faixa aí de 60 sacas por hectare de média. O grande problema nosso em Santa Catarina é que nós necessitamos de 8 milhões de toneladas de milho para abastecer o consumo interno de agroindústria. Nós temos uma indústria de etanol em construção, né? Não está pronta, mas a indústria de transformação aí em proteína animal necessita de 8 milhões de toneladas de milho. Agora estamos trazendo milho do Paraguai, apesar do Brasil estar buscando o mercado internacional através das suas entidades, do Ministério, para tirarmos daqui aquilo que pressiona preço para baixo, mas como o Paraguai fica próximo à nossa indústria produtora de proteína lá no oeste catarinense, ele chega em Santa Catarina a um preço menor do que trazer milho do centro-oeste, às vezes 2 mil quilômetros de distância, ou da região de Brasília, ou Mato Grosso do Sul, ou próprio Mato Grosso, onde a gente busca esse produto para suprir. Então, nós vamos ter uma excelente safra de soja, que tá. Não temos esse ano o problema da cigarrinha de milho,
que foi um problema no passado. Graças a Deus, esse ano, a cigarrinha, por tratos culturais, de orientação técnica, e o próprio clima que inibiu a reprodução, né? Mas nós temos uma safra muito propícia à alta produtividade daqueles que investiram em tecnologia. Aqueles que investiram em tecnologia serão recompensados pelo bom clima que nós temos em Santa Catarina, até agora. E Honori, olhando para o outro lado, né, o senhor até destacou um pouquinho que esses preços baixos são ruins para o produtor, mas beneficiam o lado da indústria da proteína animal, né, o produtor das proteínas. Como é que está esse cenário? As compras devem ser mais positivas, essas margens mais positivas para a proteína, né? A proteína sofreu bastante quando nós tivemos alta aí da soja, do milho, há 2 anos atrás. A proteína estava com preço até bastante baixo na época, que é o caso do leite, é o caso do suíno, que teve uma crise de mais de 2 anos, muitos produtores abandonaram. Já a questão de produção de frango em Santa Catarina, ela é verticalizada 100%, é a indústria que... Mas a indústria padeceu. Nós estamos vivendo o melhor momento de exportações, principalmente no suíno, onde os preços internacionais e a demanda internacional é muito forte. Santa Catarina praticamente exporta 100% do que produz, as nossas exportações aumentaram muito. Os preços pagos ao produtor hoje giram na faixa de R$ 10 o quilo vivo. Isso quando nós tínhamos aí o ano passado, na época ruim, em torno de R$ 5 a R$ 6. As agroindústrias vivem um grande momento de demanda internacional, de produção de custo mais baixo, e principalmente vendia em dólar. Então, a agroindústria está tendo uma recuperação de ganhos, investindo bastante, porque está tendo um bom momento. Então, nós acreditamos que tanto o produtor de frango, tanto o produtor de suíno, tanto o produtor de leite, que houve uma recuperação dos preços, já que o Brasil se tornou ainda deficiente, ele não é autossuficiente, nós temos que importar para suprir a necessidade, mas os preços da Argentina também começaram a subir ao produtor. Então, os preços aqui em Santa Catarina variam numa faixa de R$ 3 o litro de leite, com essa boa produtividade de soja e milho, quando se colhe a lavoura para fazer silagem, essa alta produtividade, esses preços mais baixos do milho e da soja, favorecem muito o produtor de proteína animal. Então, leite com recuperação, suíno com recuperação, frango com recuperação, bovino de corte com recuperação. Nós tínhamos terminado nossos confinamentos em Santa Catarina, porque era impraticável confinar bovino com tratamento com ração. Isso voltou tudo. O pessoal está... É uma atividade que está hoje atraindo produtores que tinham desistido da atividade. Essa indústria de proteína está voltando e bem mais qualificada, porque, afinal de contas, atrás hoje de um produtor tem um técnico do Senar que está dando assistência a esse pessoal na própria propriedade. Então, hoje o produtor rural está muito assistido em Santa Catarina por técnicos do governo, técnicos das indústrias, técnicos do Sistema Nacional Senar, que estão presentes nas propriedades. É um estado pequeno, organizado, um estado consolidado, afinal de contas, é um estado que, como é do sul, antes de desbravar o centro-oeste, o pessoal estava aqui no sul. Então, propriedades consolidadas. Então, eu diria a você, não há um clima de otimismo quanto a ganhos esse ano na lavoura de grãos. Há um otimismo, sim, nas lavouras de proteína animal, mas aqueles que produzem proteína animal. Mas existe nos grãos um otimismo de perspectiva de alta produção, alta produtividade, que isso vai deixar margem. Vou dar um exemplo prático. Hoje, uma lavoura de milho em Santa Catarina, ela custa 150 sacas de milho, 60 quilos por hectare. Mas tem gente projetando 250 sacas de colheita. Então, essa margem de produtividade é que vai deixar uma pequena sobra sustentável para que esse produtor possa acreditar que lá na frente os preços vão melhorar. Senhor Nori, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário aí em Santa Catarina. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu queria só simplesmente encerrar dizendo: não é os produtores que estão ocasionando preços altos de alimento. Esse cenário que eu fiz aqui demonstra a dificuldade do produtor rural, que é o caso da cebola, é o caso do arroz, é o caso do milho, é o caso da soja,
a dificuldade de preços melhores. Então, existe alguma coisa nesse meio entre produtor e consumo que está ocasionando essa alta dos alimentos. Então, é muito triste um produtor rural ouvir dizer que ele é o vilão dos altos preços dos alimentos. É lógico que o preço da carne subiu, porque o mercado internacional demandou. É lógico que o preço do suíno subiu, mas tem alternativas. Agora, produtor de grão, produtor de outras culturas, estão pagando ainda para trabalhar, muitos deles. Então, queria deixar esse recado a todos que nos ouvem, até porque é quase ofensivo ouvir dizer que os produtores são responsáveis por uma inflação dos alimentos. A inflação dos alimentos está nos custos, não os custos de insumos, mas os custos de Brasil, custos de energia, custos de serviço, custos de juro, custos de dólar. Eu acho que o Brasil devia repensar e respeitar um pouco mais o produtor rural, porque, afinal de contas, o prato de comida está na mesa porque alguém produziu. Era isso, muito obrigado. Estamos sempre à disposição aqui. Senhor Nori, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes. A gente siga acompanhando todo esse cenário aí no estado. Um abraço, até a próxima. Abraço e bom dia a todos. Esse é o Enori Barbieri, vice-presidente da FAESC, que conversou com a gente para mostrar um pouquinho esse cenário das lavouras lá em Santa Catarina, que vem sendo bastante beneficiadas pelas condições climáticas, e aí, diante disso, expectativas de altas produtividades e alta produção para soja, milho, arroz, cebola, todas essas culturas de verão, prometendo bons resultados do ponto de vista da colheita, do ponto de vista da produtividade. Por outro lado, o reflexo que isso gera são preços menores já aparecendo para os produtores, o que preocupa nesse sentido, pensando nos produtores de grãos, mas é benéfico para o setor de proteínas animais, bastante forte lá no setor. O Enori destacando as expectativas positivas para esse setor que produz proteínas em Santa Catarina, inclusive com perspectivas de margens melhores nesse ano de 2025, até em função dessa redução dos preços de milho, de soja, diante dessas altas produções esperadas lá para o estado. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta sexta-feira, 31 de janeiro. O José Natal mandando o seu bom dia. José Natal sempre ligado aqui no Notícias Agrícolas. O Antenor Filho também mandando o seu bom dia, falando que esse é o canal que faltava no YouTube, focado no agro. Muito obrigado, Antenor. A gente espera e conta com a sua audiência ao longo da nossa programação aqui no Notícias Agrícolas.